Emergência? Alô, aconteceu um acidente de trânsito aqui na Afonso Pena com a Calógeras. Como aconteceu? A vítima, ela estava numa moto que colidiu com um carro e ela estava muito machucada. Tudo bem, seu nome e a idade da vítima, por favor. Meu nome é Natália Soares e eu não conheço a vítima, mas ela aparenta ter uns 25 anos. Ok, só um minuto que eu vou passar pra médica. Olá, explica pra mim o que aconteceu. Aconteceu um acidente de trânsito aqui no centro. O carro bateu em uma motociclista e arremessou ela muito longe. Como está a vítima? Ela está consciente? Tem alguma ferida aberta? Ela está inconsciente e parece estar com a perna quebrada. Ok, tenta deixar ela o mais imóvel possível que o socorro já está a caminho. Vamos então introduzir um pouco sobre o assunto de como a RUI, a Rede de Urgência e Emergência, foi implantada no Brasil. Tendo em vista uma tripla carga de doença, que são as doenças crônicas não transmissíveis, doenças por causas externas e doenças infecciosas que vinham acontecendo no Brasil, viu-se a necessidade, então, da ampliação para o atendimento dessas ocorrências, né, que são AVC, ou ataque cardíaco, doenças por causa são os acidentes, as fraturas e tudo mais. Foi instituída, então, em julho de 2011, pelo Ministério da Saúde, a Rede de Atenção de Urgência e Emergência. Ela vem, então, sendo instituída com vários objetivos e, dentre eles, de forma integral, ela visava juntar todos os equipamentos de saúde, né, de urgência e emergência, para ampliar e qualificar o acesso para esses usuários que precisavam. Então, ela vem promovendo um atendimento integral para os pacientes em situação de emergência, né, que sofreram um acidente, e nos serviços de saúde. Ela vem como uma forma de prestar um atendimento mais rápido, um atendimento mais qualificado, um atendimento com uma equipe muito boa que vá melhorar o atendimento que não era feito antes com qualidade. Ela respeita os critérios epidemiológicos e densidade populacional, ou seja, a rede de urgência e emergência vai ser de acordo com aquilo que o território que ela está implantada precisa. Então, para ser implantada, faz todo um estudo epidemiológico daquele lugar, as demandas daquela população, aí se institui a RUI para ela ser de maior qualidade e especificidade para aquela população. Agora eu vou falar um pouco sobre os componentes das redes de urgência e emergência. Vou começar pela promoção, prevenção e vigilância em saúde, que consiste em ações de promoção de saúde que são consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde, tanto para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, quanto para uma gestão integrada e intersetorial de políticas públicas. A Polícia Nacional de Promoção à Saúde ela foi instituída em 2006 e ela prioriza, entre suas ações, a redução da morbimortalidade, que é em decorrência ao uso abusivo de álcool, de drogas, por acidente de trânsito e a prevenção de violência, além de o estímulo, de cultura da paz. As causas externas, como acidentes e violência, são a terceira maior causa de óbito na população geral brasileira, após, doenças de aparelho circulatório e as neoplasias. Então, constituem-se a primeira causa de óbito em homens de 1 a 39 anos, e em 2010 houve cerca de 143 mil mortes por causas externas, sendo preponderantemente, os homicídios, 36,5%, e os acidentes de trânsito, 30%. Os entes federados que realizam a notificação de violência doméstica e sexual, eles usam um sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM, e aí eles realizam a vigilância com relação a essas violências e acidentes. A gente também tem um ente, que é o projeto de redução de morbimortalidade por acidente de trânsito, e o projeto Vida no Trânsito, que já tem um enfoque mais em promoção de ações com relação a acidentes no trânsito, enquanto os outros com relação à violência doméstica e sexual.
Bom, o próximo componente é a atenção básica, que a gente vai fundamentar ela em 4 princípios, que é de ser base, né? Então, uma modalidade de atenção que deve ter um elevado grau de descentralização, cuja participação no cuidado se faz sempre necessário. Ela deve ser resolutiva, ou seja, identificar os riscos, as necessidades, as demandas de saúde e articular essas demandas com diferentes tecnologias do cuidado para proporcionar algo eficaz num quesito não só individual, mas também coletivo e contribuir, né, com uma clínica mais ampliada possível para resolver tudo em questão não só individual, como também coletiva. Coordenar o cuidado, ou seja, acompanhar, elaborar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo desses usuários entre os diferentes pontos de atenção da RAS. Então, sempre buscar ter uma relação horizontal e entender como que está esse usuário nos diferentes pontos de atenção. E ordenar essas redes, né, por meio de reconhecer as necessidades da população que você está sob responsabilidade, organizar essas necessidades e trabalhar para que elas sejam sanadas. Então, é de caráter extremamente estratégico que a atenção básica pode e deve, né, ter na constituição da RAS, na medida que vai se caracterizar pela essa proximidade com a população, com o cotidiano da vida das pessoas. A atenção domiciliar é caracterizada como ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio. Ela tem como objetivo organizar o trabalho das equipes que prestam o cuidado domiciliar, a fim de garantir um atendimento humanizado, a redução da demanda por atendimentos hospitalares e a redução do período de permanência dos usuários internados. A atenção domiciliar organiza o cuidado no domicílio a partir de 3 modalidades, AD1, AD2 e AD3, que são definidas a partir da condição clínica, da necessidade do uso de equipamentos e da frequência de visitas domiciliares. A AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo equipes de saúde da família e núcleos de apoio à saúde da família, enquanto a AD2 e a AD3 são de responsabilidade das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, conhecidas como EMAD, e das equipes multiprofissionais de apoio, chamadas de EMAP. Só pontuando, as EMADs são compostas minimamente por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou assistentes sociais e técnicos de enfermagem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o SAMU, componente da rede de atenção às urgências e emergências, que objetiva ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas, sendo acessado pelo número 192 e acionado por uma central de regulação das urgências. As unidades móveis para o atendimento de urgência podem ser 1. Unidade de suporte básico de vida terrestre. É uma viatura tripulada por no mínimo 2 profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem. 2. Unidade de suporte avançada de vida terrestre. É uma viatura tripulada por no mínimo 3 profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico. 3. Equipe de aeromédico. É uma aeronave com uma equipe composta por no mínimo um médico e um enfermeiro. 4. Uma equipe de embarcação. É uma equipe composta por no mínimo 2 ou 3 profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da embarcação e um auxiliar ou técnico de enfermagem, em casos de suporte básico de vida, e um médico e um enfermeiro em casos de suporte avançado de vida. 5. Motolância. É uma motocicleta conduzida por um profissional de nível técnico ou superior em enfermagem com treinamento para a condução de uma motolância. 6. Veículo de intervenção rápida. Um veículo tripulado por no mínimo um condutor de veículo de urgência, um médico e um enfermeiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os municípios. Os municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, que já possuem o SAMU, poderão constituir por si só uma região para fins de implantação de central de regulação das urgências, desde que todos os municípios ao seu entorno já estejam cobertos por outra central de regulação das urgências.
Já os projetos regionais com população inferior a 350 mil habitantes serão analisados pela área técnica da Coordenação Geral de Urgência e Emergência, no sentido de buscar a adequação da cobertura do componente do SAMU e as peculiaridades regionais que estarão detalhadas no respectivo projeto. As redes de atenção de urgência e emergência são constituídas por diferentes setores, entre eles as portas hospitalares de urgência e emergência, a enfermaria de retaguarda clínica, as unidades de cuidados prolongados e hospitais especializados em cuidados prolongados, os leitos de terapia intensiva e a organização das linhas de cuidados prioritárias, como o de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e para traumatologia. Os objetivos dessas linhas, então, de cuidado seriam organizar a atenção das urgências nos hospitais, de modo que eles atendam à demanda que tem, a demanda espontânea, e funcione como uma retaguarda para os pontos de atenção de urgências de menor complexibilidade, garantindo, assim, atendimento de média e alta complexidade, procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, casos cirúrgicos ainda, cuidados prolongados de terapia intensiva para essa rede de atenção de urgência e emergência dentro dos hospitais. Além disso, garante também a atenção hospitalar nas linhas de cuidados prioritários em articulação com os demais pontos de atenção. Agora sobre as salas de estabilização, elas são a parte da saúde que devem atender às necessidades assistenciais de estabilização do paciente grave em municípios de grandes distâncias ou de isolamento geográfico, também como de lugares de difícil acesso considerados como vazios assistenciais para urgência e emergência. Elas devem ser organizadas de forma articulada, regionalizada e em rede. Elas podem ser alocadas em serviços de saúde públicos ou filantrópicos, em hospitais de pequeno porte, com até 30 leitos, e fora da área de abrangência de UPA 24 horas, podendo também ser instaladas em outras unidades, como a UBS ou a unidade mista. Aí, as diretrizes dessas salas dizem que o funcionamento deve ser durante todos os dias da semana e durante o dia inteiro. Também devem ter uma equipe interdisciplinar compatível com suas atividades e que o funcionamento deve ser de acordo com os protocolos clínicos de acolhimento, classificação de risco e procedimento administrativos estabelecidos ou adotados pelo gestor responsável. Aí, para adesão, existem alguns pré-requisitos, sendo eles um município com porte populacional menor do que 50 mil habitantes, uma cobertura de SAMU ou um equipamento que garanta o transporte do paciente em tempo oportuno e adequado às necessidades do mesmo, e um hospital de referência maior do que um de 50 leitos. E aí, no fim, o município que atingir uma somatória de pontos superior a 18 vai ser elegível para a proposta de sala de estabilização. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde é caracterizada como um componente humanitário do SUS. Seu objetivo é promover uma resposta rápida e eficiente em situações de calamidade e urgências específicas, como alagamentos, desabamentos e epidemias, em todas as unidades federativas do território nacional e, extraordinariamente, em outros países. Contextualizando um pouquinho então sobre as UPAs, elas são unidades de pronto atendimento que devem funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, sendo classificadas como de estrutura de complexibilidade intermediária. Ela vai ter como objetivo, então, garantir o acolhimento aos pacientes e intervir em sua condição clínica, podendo ainda encaminhar esses pacientes para os demais pontos de atenção de saúde. Em sua constituição, ela pode ser dividida em dois tipos. O tipo 1, que é a UPA nova, então, como o próprio nome já diz, é uma UPA nova que vai ser construída a partir de recursos de incentivo financeiro. Já a UPA ampliada é uma unidade de atendimento, assim como a UPA nova e qualquer outra UPA, a ser construída a partir do acréscimo de uma área estabelecida. Pode ser, então, uma policlínica, um lugar de pronto atendimento, um pronto-socorro especializado, um pronto-socorro geral ou unidades mistas.
Agora, sobre as portas de entradas hospitalares de urgência e emergência, bem, elas se constituem como serviços instalados em uma unidade hospitalar para prestar atendimentos ininterruptos ao conjunto de demandas espontâneas e referenciadas de urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas e ou traumatológicas, obstétricas e de saúde mental. Aí, os pontos estratégicos dessas portas para o desenho das redes de urgência e emergência devem se enquadrar nos seguintes critérios. Primeiro, pertencer a uma unidade hospitalar que seja referência regional, que realize no mínimo 10% dos atendimentos de outros municípios. Em segundo, ele deve contar com no mínimo 100 leitos cadastrados. E em terceiro, ele tem que possuir uma habilitação em pelo menos uma das linhas de cuidados, sendo elas cardiovascular, neurologia ou neurocirurgia, traumato-ortopedia ou ser referência em um atendimento em pediatria. Essas portas de entradas hospitalares de urgência localizadas nas unidades hospitalares estratégicas podem receber um incentivo de custeio mensal, que variam entre 100, 200 e 300 mil reais, de acordo com critérios estabelecidos a respeito da estrutura, da equipe e da cobertura de atendimentos. E aí tem outra lista de critérios que define a qualidade de cada porta de entrada, que basicamente é uma equipe multidisciplinar adequada à demanda, uma articulação com o SAMU, com as UPAs e outros serviços de rede de atenção básica, uma organização do trabalho das equipes multiprofissionais de forma horizontal e entre diversos outros. A atenção ao paciente crítico apresenta déficits no Brasil. Tanto o número de UTIs quanto a sua distribuição nas regiões de saúde são insuficientes para atender a demanda brasileira. Nesse contexto, a melhoria na atenção ao paciente crítico está diretamente implicada na forma de organização do processo de trabalho da equipe, na humanização do cuidado, na qualificação da gestão hospitalar, na ampliação do acesso e na garantia de infraestrutura adequada. O SOS Emergências é um programa que consiste em ação estratégica para a qualificação do componente de atenção hospitalar. Ele é realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. Juntos, eles buscam a melhoria do atendimento de usuários do SUS nas maiores e mais complexas portas de entradas hospitalares de urgência. O programa possui 5 objetivos: estimular a organização e a implantação das redes de urgência e emergência, intervir de forma organizada, ágil e efetiva na oferta do cuidado, assessorar tecnicamente a equipe do hospital e oferecer capacitação, implantação de dispositivos como a classificação de risco e a gestão de leitos, e, por fim, a readequação física e tecnológica dos serviços. As unidades de cuidados prolongados e os hospitais especializados em cuidados prolongados se constituem unidades intermediárias entre os cuidados hospitalares de caráter agudo e crônico reagudizado e a atenção básica, inclusive a atenção domiciliar, que é prévia ao retorno do usuário ao domicílio. Essas unidades e hospitais devem contar com uma sala multiuso de reabilitação, um espaço destinado para a equipe multiprofissional. E quais profissionais compõem essa equipe? Bom, a equipe multiprofissional ela é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. Agora eu vou falar sobre as estratégias e linhas de cuidados prioritárias no componente da atenção hospitalar da rede de urgência e emergência. Primeiro, tem um foco no infarto agudo do miocárdio, sendo um serviço de unidade de terapia intensiva coronariana ou unidade coronariana, a UCO. Eles são dedicados ao cuidado de pacientes com essa síndrome. Assim, deve-se dispor de uma infraestrutura típica de terapia intensiva e se localizar em uma instituição capacitada para fornecer o diagnóstico terapêutico para os pacientes, incluindo recursos humanos qualificados, métodos diagnósticos não invasivos e invasivos, além da oportunidade de tratamento percutâneo e cirúrgico em caráter de urgência. Já em relação ao incentivo financeiro, essas instituições hospitalares podem apresentar um projeto para implantação de leitos de UCO no valor de R$100 mil por leito. Já as instituições que possuem leitos de unidades coronarianas e se disponibilizarem receberão um custeio diário de R$800. Então é feito um cálculo de necessidade e déficit de leitos de infarto agudo do miocárdio.
sendo uma implantação anual que deve ser gradativa e com detalhamentos do leito de UCO por município de região e por estabelecimento de saúde, utilizando o seguinte parâmetro para os leitos. Então, uma unidade coronariana com 10 leitos para 10 regiões metropolitanas, que possuem a maior frequência por ano, é calculado em série de internações e óbitos. Já se possuem 2 leitos de IAM para as 27 regiões metropolitanas, o cálculo é feito pela frequência de 100 a 599 infartos do miocárdio por ano. Agora eu vou falar em relação à linha de cuidado cérebrovascular, com foco na atenção ao acidente vascular cerebral. Ele possui centros de urgência aos pacientes com AVC no âmbito do SUS e institui o respectivo incentivo financeiro para o funcionamento destes serviços, sendo separado em 2 modos, o AVC agudo e o AVC integral. O AVC agudo, ele utiliza cuidados clínicos multiprofissionais com 5 leitos no mesmo espaço físico, sendo coordenado por um neurologista durante a fase aguda de 72 horas de internação, o mesmo sendo responsável por oferecer tratamento trombolítico e endovenoso. Já o AVC integral, ele possui cuidados clínicos multiprofissionais com 10 leitos, sendo coordenados por um neurologista com até 15 dias de internação hospitalar, sendo uma atribuição para dar continuidade ao tratamento da fase aguda, a reabilitação precoce e a investigação etiológica completa. Em relação ao seu incentivo financeiro, o custeio é no valor de R$ 350 por dia e por leito dessas unidades, tanto no agudo como no integral, sendo o agudo uma permanência máxima do paciente na unidade por 3 dias, com avaliações periódicas pelo gestor local do SUS e sujeito a eventuais auditoriais. Já no AVC integral, será a permanência do paciente na unidade por no prazo máximo de 15 dias de internação, sendo ele com avaliação periódica pelo gestor local do SUS e sujeito a eventuais auditoriais. Já as capitais dos estados que não atinjam esse parâmetro de 800 internações por AVC no ano e tiverem necessidade de implantação de um AVC agudo ou um AVC integral, poderão solicitar a citada habilitação, cuja pertinência será analisada e definida pelo Ministério da Saúde.